Olá, alunos do 9º ano! Bem-vindos a mais uma videoaula. Espero que todos estejam bem. Essa videoaula tratará das páginas 34 a 38. O tema é o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais conhecido como ECA. Mas o que é um estatuto, professora? Estatuto é o regulamento ou conjunto de regras de organização e funcionamento de uma coletividade, instituição, órgão, estabelecimento, empresa pública ou privada. Vamos ver algumas observações sobre o ECA. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, foi instituído pela Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Trata-se de um conjunto de normas que tem como objetivo proteger a integridade da criança e do adolescente no Brasil. Considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Excepcionalmente, nos casos expressos em lei, aplica-se este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Com a introdução do ECA em 1990, crianças e adolescentes passaram a ser considerados cidadãos, com direitos pessoais e sociais garantidos. Assim, os governos municipais foram desafiados a implementar políticas públicas dirigidas a esse segmento. Essa foi uma mudança significativa em relação à legislação anterior, instituída em 1979 e chamada Código de Menores. Este é Felipe. Ele tem 5 anos. Por Felipe ser uma criança, a família, a comunidade, a sociedade e o poder público devem lhe assegurar condições para que chegue à idade adulta. Para fiscalizar e garantir esse direito a Felipe e a todas as crianças, em 13 de julho de 1990, foi promulgado no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, todas as pessoas com idade de 0 a 12 anos são crianças e pessoas com idade entre 12 e 18 anos são adolescentes. Até a elaboração da Constituição de 1988, todas as leis direcionadas às crianças tinham um caráter punitivo, visavam proteger a sociedade do menor infrator. A Constituição de 1988 deu o primeiro passo para a criação de leis que pudessem proteger e dar apoio ao desenvolvimento dos menores. Os direitos fundamentais do Estatuto discorrem a respeito da vida e saúde, liberdade, respeito e dignidade, convivência familiar e comunitária, educação, cultura, esporte e lazer, profissionalização e proteção no trabalho. Com relação à vida e à saúde, o Estatuto apresenta os direitos da criança a partir da concepção, passando pelo período gestacional, nascimento e primeiros anos de vida. Sendo assim, é dever do Estado, por meio do Sistema Único de Saúde, assistir a mãe e a criança. Compete ao Conselho Tutelar fiscalizar casos de maus-tratos às crianças e adolescentes e à Justiça da Infância e Juventude acompanhar os casos de adoção. Toda criança e adolescente tem direito à liberdade, respeito e dignidade.
Sendo assim, o Estatuto lhes garante o direito de ir e vir, brincar, se divertir e praticar esportes, expressar opiniões, liberdade de crença, auxílio ou refúgio e orientação. Toda criança tem direito à convivência familiar e é dever do Poder Judiciário definir pela reintegração familiar ou colocação em família substituta quando necessário. É garantido a toda criança o direito à educação de qualidade e preparação ou qualificação para a cidadania e para o mercado de trabalho. É garantido também o acesso à cultura, esporte e lazer. É proibido todo tipo de trabalho a crianças e adolescentes de até 14 anos, salvo a condição de menor aprendiz prevista pela Constituição. Neste caso, deve ser assegurado ao adolescente o acesso à educação, horários especiais e atividades compatíveis com seu desenvolvimento. Para responder às questões a seguir, você deve ler com muita atenção as páginas 34 e 35 da sua apostila, que trazem o capítulo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos responder às questões? Questão 11. Assinale a alternativa correta em relação à finalidade do ECA. Para que ele serve? Questão 12. Responda qual o período da adolescência, segundo o ECA. Com que idade somos considerados adolescentes? Questão 13. Indique o porquê desse texto ser tão importante para a sociedade. Questão 14. Releia o artigo 53, relacionado ao direito à educação, e faça um pequeno resumo da sua resposta. Questão 15. Copie um exemplo do que se pede. Um exemplo de título de capítulo, um exemplo de artigo, um exemplo de parágrafo, de inciso e de parágrafo único. Lembre-se de que todo trecho retirado de um texto sempre precisa estar entre aspas. Questão 16. Responda como o Estatuto foi organizado.
Por estrofes? Por diálogos? Como isso ajuda na compreensão do texto? Questão 17. Explique o artigo citado. É um direito ou um dever? Direito ou dever de quem? Questão 18. Faça um breve resumo sobre o artigo 58 do capítulo 4. Bons estudos, pessoal! Até a próxima!